Hoje já começar essa live com muito amor. Vocês estão escutando a música, gente? Dizem a Elaine, boa noite. Vocês estão escutando a música que eu coloquei para a gente começar essa nossa live com muito amor. Fale aí se estão escutando a música que eu preparei especialmente para vocês. Porque essa música foi escolhida especialmente para hoje, Dia do Trabalho. É um clássico dos Beatles. E essa mensagem dessa música, daqui a pouco eu vou parar ela. Eu tô vendo, ó, essa versão que foi cantada por Paul McCartney, Eric Clapton, Rod Stewart. Depois vocês procurem no YouTube. E eu vou explicar o motivo. Vou abaixar aqui o som para... Quem está entrando no YouTube, no Instagram, vamos começar essa live bem animada, com muito amor. All you need is love. Por que eu escolhi essa música? Porque a música, a letra dessa música, né? Se você não conhece, depois pesquise. Fala que você pode fazer tudo. Não há nada que você não possa fazer. Não há nada que você possa fazer que não possa ser feito. Não há nada que você possa cantar que não possa ser cantado. Não há nada que você possa dizer, mas você pode aprender a jogar. E hoje, no Dia do Trabalho, eu digo que se você tem o seu trabalho, saiba que trabalho é aquilo que você faz com amor. O emprego é aquilo que vai te remunerar pelo seu trabalho, mas é o trabalho que vai trazer para você um significado na sua vida. Então, hoje, nesse dia 1º de maio, que a gente celebra o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, a minha mensagem é que se você ainda não descobriu o que você vai fazer com amor, ainda há tempo de você parar, refletir e descobrir por quê. Quando a gente faz o nosso trabalho com amor, tudo se encaixa perfeitamente. Então, hoje eu quis começar essa nossa live com All You Need Is Love, de Beatles, para a gente fazer essa grande reflexão e dizer para vocês que eu estou aqui hoje com muito amor para vocês, porque eu estou aqui fazendo o que eu gosto, o que eu amo. Então, apesar de ser um feriado, meu compromisso é aqui com vocês. Nelisa, ela teve um imprevisto, não vai poder estar hoje conosco, mas nós não cancelamos o nosso encontro semanal, porque o material já está pronto e eu estou aqui para entregar todo o conhecimento que a gente preparou para vocês que estão aí com a gente hoje. Então, quem está aqui no YouTube sabe que a gente está no... Quem está no Instagram, quer dizer, sabe que a gente está no YouTube, então vem para o YouTube. Vou colocar aqui até uma capa para vocês virem para o YouTube. E quem está aqui no YouTube já conhece como funciona aqui nosso esquema, as nossas aulas. E hoje vai ser uma aula muito especial, porque falta exatamente uma semana para a imersão prática no inventário extrajudicial. Exatamente no dia 8 de maio, daqui a uma semana, a gente vai ter a nossa primeira aula. A Daniela está perguntando, cadê Nelisa? Nelisa teve um imprevisto, não vai poder estar conosco hoje à noite, mas os 3 principais erros que os advogados cometem no inventário extrajudicial
serão abordados hoje. E nós separamos esses 3 grandes erros, principais erros, com base na nossa experiência. E hoje eu vou passar para vocês com o objetivo de que vocês não cometam esses erros. E eu tenho que confessar que no início da minha advocacia, eu já cometi principalmente o erro número 3, e é o erro que mexe no bolso da gente. Então, fiquem comigo, que o terceiro erro é o erro mais grave que eu já cometi, mas que você, se ainda não cometeu, não vai cometer. E eu vou dizer para vocês o seguinte: opa, Daniele está colocando aqui que acha que passou na prova da OAB. Que maravilha! Parabéns! A gente teve a segunda fase, né? Acho que foi ontem. Se a gente tem aqui outros colegas que fizeram e querem compartilhar aí com a gente, podem colocar aí como é que foi a prova. Eu acompanhei nas redes sociais várias pessoas fazendo a prova da OAB. Então, pessoal, começando essa live, né? Muito especial essa live, porque daqui a uma semana nós vamos ter a primeira aula da imersão prática alimentar extrajudicial. Serão 3 aulas, inclusive, já está até agendado no YouTube. Você já pode ir lá clicar, ativar o lembrete para você estar conosco nos dias 8, 9 e 10. E para quem fez a prova ontem da OAB, eu até falei para a Daniela isso já, que a questão da prova da OAB é uma questão de tempo. Se você está estudando, foi muito bem na prova ontem, parabéns, comemore quando você ver seu nome ali na aprovação. É uma satisfação muito grande, né? Porque são 5 anos ali de estudo. Depois tem gente que continua estudando até passar, mas saiba que é uma questão de tempo. O seu momento vai chegar de ser aprovada, ser aprovado na OAB, e o quanto antes você iniciar a sua atuação, e aí eu falo que o extrajudicial proporciona você iniciar mesmo sem ter a sua aprovação na OAB, porque você pode realizar atividades, obviamente, as atividades que são privativas da advocacia serão reservadas para os advogados, mas você pode fazer parcerias com advogados, e existem algumas atividades que você já pode fazer mesmo sendo bacharel. Eu tenho até um post sobre esse assunto, depois eu posso até compartilhar, quem me mandar direct, eu já coloco para você consultar, mas é uma questão de tempo. Então, se você já está aqui conosco, e não passou na prova da OAB ainda, seu tempo vai chegar, seu momento vai chegar, você vai ser aprovado, vai ser aprovada, mas você já pode iniciar suas atividades. E quando você estiver pronta para a advocacia, sua OAB estiver aí nas suas mãos, aí você já vai ter uma bagagem, uma experiência, e com certeza vai estar à frente de muitos colegas que aguardam a aprovação para já iniciar algum tipo de atividade profissional. Então, o extrajudicial te proporciona já iniciar a sua atividade, e como a Daniele colocou, já quer começar logo, e se você está aqui conosco ainda é bacharel, está estudando para a prova da OAB, a sua aprovação é questão de tempo, você já está à frente de muita gente. Então, a Jovem Advocacia é muito bem-vinda. Quem também não é jovem advogado, não é jovem advogada, mas quer iniciar a atuação no extrajudicial, ou já atua, mas quer verticalizar o conhecimento, esse é o nosso objetivo. E no dia 8, nos dias, né, 8, 9 e 10 de maio, a gente vai fazer uma imersão prática no inventário extrajudicial. Serão 3 dias, e eu até coloquei nos stories ontem, soltei um spoiler que a gente está preparando surpresas para os 3 dias. E eu já dei um spoiler que um desses dias a gente vai fazer um sorteio de um livro, e é um livro que eu e Nelisa gostamos muito de utilizar, só que para você participar desse sorteio, você precisa preencher o formulário de pré-inscrição no curso. O formulário está tanto na minha bio,
quanto na bio de Nelisa. E, além disso, além de preencher o formulário, você vai ter que estar presente conosco nos dias do evento. Por quê? A nossa equipe vai pegar todos os contatos das pessoas. Só quem vai participar do sorteio serão as pessoas que a equipe colocar no programa para fazer o sorteio, e a fonte que a gente vai utilizar serão as pessoas cadastradas, pré-cadastradas, que fizeram a pré-inscrição no curso IEP. Então, se você ainda não preencheu o formulário, na verdade, é só colocar ali o seu e-mail, que você já vai ter a sua pré-inscrição. Você precisa fazer isso para você participar do sorteio e de mais 2 surpresas que a gente está preparando para os outros 2 dias do evento Imersão Prática no Inventário Extrajudicial. Nelisa está aqui, ó, assistindo a gente, colocou, cheguei. Pessoal, como eu falei para vocês, hoje é um dia muito importante, porque falta uma semana para a imersão. Hoje é dia do trabalho, que a gente está celebrando, e você deve procurar essa paixão. Se você ainda não encontrou a paixão no trabalho, que o seu trabalho represente algo que você ame, que você acorde com vontade de trabalhar, com vontade de atuar. Você tem tempo de fazer isso, e eu tenho certeza que a advocacia extrajudicial pode proporcionar esse grande amor, essa grande paixão. E o imobiliário, com certeza, vai trazer também. O imobiliário extrajudicial vai trazer para você essa vontade mesmo, né, de atuar. Por quê? Eu digo isso por experiência própria. Enquanto eu estava com o meu foco na minha advocacia só no Poder Judiciário, a gente realmente sente uma grande frustração. Por quê? A atuação no Poder Judiciário é a gente literalmente enxugar gelo, porque você vai tentando agilizar, fazer com que aquele processo judicial ande, e você não conseguir traz uma frustração. Agora, quando você advoga no extrajudicial, o resultado aparece, você vê o fruto do seu trabalho, você vê o resultado chegando, você consegue administrar a sua advocacia de forma que você consegue literalmente visualizar os resultados. Então, isso é fantástico, e é isso que a gente quer proporcionar para vocês, essa advocacia de resultados. Então, hoje, a gente vai apresentar 3 principais erros que os advogados cometem no inventário extrajudicial para que você não cometa na sua advocacia. E eu vou dizer, se você tiver, durante quando a gente estiver aqui falando esses 3 principais erros, que se você quiser colocar aí no chat do YouTube, outros erros que vocês enxergam na prática, ou que vocês já viram colegas cometendo, ou que você já cometeu e você enxergou que não foi, né, que a sua atuação não foi interessante, que você pretende mudar e quiser compartilhar também com os colegas. A gente está aqui nesse movimento também de compartilhar conhecimento, de compartilhar experiência para todo mundo crescer, ok? Então, uma semana para a imersão prática do inventário extrajudicial. Teremos surpresa, sorteio, que eu já contei para vocês. E vamos começar o primeiro erro, que é muito, 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 muito grave e que se refere ao prazo do inventário extrajudicial. Perder o prazo para iniciar o inventário extrajudicial é um grande erro, mas você que está aqui com a gente, que já está acompanhando as nossas aulas, já está desde o início desse ano acompanhando os encontros semanais, você já sabe que o prazo do inventário extrajudicial está previsto no CPC, é o prazo de 2 meses, só que quando a gente vai para a legislação estadual, que é a legislação do ITCMD, que é o imposto que incide na transmissão causa-mortes, que é o imposto que você vai pagar no inventário, né? Obviamente no inventário extrajudicial, as legislações estaduais, a maioria prevê o pagamento de multa.
se você perde esse prazo. Então, você precisa ter esse conhecimento. Inclusive, nós tivemos uma aula específica sobre prazo, ensinamos como você vai contar esse prazo, como que é feita a contagem, trouxemos exemplos de como a multa incide. Agora, perder o prazo é um erro gravíssimo, mas você que está aqui conosco, que está acompanhando as aulas, não vai cometer. Então, a gente sabe que o prazo é de 2 meses, a gente sabe que existe a previsão de pagamento de multa e você perder o prazo para iniciar o inventário extrajudicial vai acarretar um prejuízo para o seu cliente. E eu já presenciei colegas que não sabiam dessa situação, não sabiam que deveriam observar esse prazo e acarretaram, na verdade, prejuízo aos clientes. Alguém aqui que está com a gente já viu essa situação, já presenciou esse prejuízo, esse erro? E eu vou dizer para vocês o seguinte: você precisa entender como que você vai fazer para evitar que isso aconteça. Vanessa, eu procurar o tabelionato de notas e comunicar ali para o tabelião que eu quero fazer o inventário extrajudicial? É dessa forma que eu vou evitar que eu não vou perder o prazo, que eu vou evitar a aplicação da multa para o meu cliente? E a resposta é não. Não é você ir lá, conversar com o tabelião, com a tabeliã e informar que você vai iniciar o inventário extrajudicial ali. Ah, Vanessa, então é você apresentar o requerimento do inventário partilha perante o tabelionato? Resposta também negativa. Pessoal, prestem muita atenção nessa informação que agora eu vou passar para vocês, porque é só dessa forma que você vai evitar ou que você não vai cometer esse erro de perder o prazo. A resolução 35 do CNJ é a resolução que prevê todo o regulamento do inventário extrajudicial. E lá na resolução 35, artigo 11, o parágrafo 3º, tem a previsão expressa de que o termo inicial do inventário extrajudicial é a nomeação de inventariante. Então, você precisa realizar a nomeação de inventariante dentro do prazo de 2 meses, que é o prazo previsto lá no CPC. Vanessa, mas eu não quero fazer a nomeação de inventariante, eu quero lavrar a escritura de inventário e partilha. Lembrando que a gente tem a possibilidade, sim, de já lavrar a escritura de inventário e partilha no período de 2 meses. Agora, eu vou dizer para vocês que, em regra, os clientes vão te procurar quando já existe um transcurso do prazo desde o momento que foi iniciada a sucessão. Por quê? A abertura da sucessão se dá com o falecimento da pessoa. Então, quando a pessoa falece, começa a contar esse prazo de 2 meses. E nós temos que entender que o falecimento de uma pessoa, para os familiares, né? Todo mundo aí já deve ter passado por um falecimento dentro da família. É uma situação delicada. Muitas vezes a família não quer lidar com aquilo agora, naquele momento, muito menos pensar em procurar um advogado ou trabalhar com documentação, enfim. Você tem que, obviamente, a maioria das pessoas vão procurar o advogado, a advogada, quando já passou algum tempo desde o falecimento. Então, você tem que estar atenta, e no momento que os familiares te procuram, os herdeiros te procuram, você já solicita a certidão de óbito para você saber o momento que o prazo começou a ser contado, para você não cometer o erro da perda do prazo. Nelisa colocou aqui no chat que ela já presenciou várias vezes essa perda do prazo pelo advogado, pela advogada. Porque, pessoal, é assim que acontece. Os herdeiros vão te procurar quando o prazo já está correndo.
E se você não se atentar a isso, for calcular o prazo, os herdeiros me procuraram hoje, daqui a uma semana você vai pedir a certidão de óbito, aí até que os herdeiros te enviam, demora mais uma semana. Quando você piscar, o prazo já passou, você não se atentou e você pode causar prejuízo aos seus clientes. Então, primeiro erro, perder o prazo. Você não vai cometer, porque você está aqui com a gente. Você já foi lá no canal do YouTube, já assistiu a aula sobre prazo do inventário extrajudicial, já entendeu como o prazo é contado, já foi na lei do ITCMD, que é o imposto que incide sobre que incide no inventário extrajudicial, já viu lá na legislação do ITCMD se existe multa, né, se no estado onde o bem imóvel está localizado exige multa ou não, estabelece multa ou não, já viu o percentual dessa multa e você não vai deixar que o seu cliente pague essa multa, porque você vai iniciar o inventário extrajudicial no prazo certo. E aí, a grande sacada disso tudo é você perceber o seguinte: se você é procurada pelos herdeiros, e os herdeiros não têm a documentação organizada, você percebe que você vai precisar de um tempo para fazer o levantamento documental, e aí, levantamento documental, a gente até fez um conteúdo no Instagram sobre esse tema, que é um tópico que você deve incluir na sua proposta de honorários advocatícios, levantamento documental, porque a maioria dos herdeiros vão te procurar com uns documentos não organizados, faltando documentos, então você precisa inserir o levantamento documental nos seus honorários para aumentar os seus honorários. Isso é uma informação importantíssima para você que quer advogar e atuar no inventário extrajudicial. Então, se você percebe que vai necessitar de realizar essa etapa de levantamento documental, porque os herdeiros não têm os documentos devidamente organizados, você, para não perder o prazo, vai apresentar um requerimento de nomeação de inventariante, porque, de acordo com o artigo 11, parágrafo 3º da Resolução 35 do CNJ, é com a nomeação de inventariante que nós temos o termo inicial do inventário extrajudicial. E aí, nomeia o inventariante dentro do prazo de 2 meses do CPC, acabou. Você supriu esse requisito do prazo e não vai fazer com que os herdeiros paguem a multa que está prevista na legislação do ITCMD. Ok? Primeiro erro. Caso vocês fiquem com alguma dúvida, coloque no chat que a gente pode voltar nesse tópico depois, ok? Então, primeiro erro, perder o prazo para iniciar o inventário extrajudicial. Segundo erro, que também é muito cometido pela advocacia, por advogados e advogadas, é muito, muito grave, como o primeiro erro de perder o prazo, e se refere à escuta ativa dos herdeiros. Não escutar os herdeiros e, consequentemente, em razão de você não escutar os herdeiros, você elabora o requerimento de inventário e partilha, realizando uma partilha igualitária, porque é o senso comum, mas você não escuta a vontade dos herdeiros no que tange à partilha dos bens. Alguém aí já viu essa atitude do advogado, da advogada, que não quer saber a vontade dos herdeiros e faz o requerimento de inventário e partilha como bem entender, como entende que é o mais adequado, ou como o senso comum determina? Pessoal, e aí a partilha, quando ela é realizada, quando o requerimento do advogado, da advogada é feito sem a escuta dos herdeiros, sem uma escuta ativa, você pode
entregar o resultado de acordo com o seu pensamento, mas que não vai representar o resultado que os herdeiros desejam. Então, você precisa escutar, ter essa sensibilidade de saber, e aí você tem que escutar qual é o desejo daquela família para os bens da pessoa falecida. Será que o desejo deles é realizar essa partilha igualitária? Será que é colocar todo mundo em condomínio, né? Pegar, vamos supor, de repente, 2 bens e botar todos os herdeiros em condomínio naqueles bens? Será que o desejo dos herdeiros é talvez alienar um dos bens? Isso você precisa sentir, você precisa conversar, você é o especialista ou a especialista. Você deve trazer para os herdeiros todas as possibilidades de partilha e escutar o que eles desejam para aqueles bens. Eu estou comentando aqui no Instagram, falta de tato do advogado ou da advogada. Exatamente, mas é isso que a gente percebe. No dia a dia, muitas vezes, os advogados, eles lidam com aquela situação ali como se fosse... eu quero encaixar essa situação aqui numa minuta que eu encontrei na internet. Pessoal, minuta. Você tem que ter ciência de que cada caso é um caso. Tem as suas peculiaridades. Cada família é diferente. Talvez a forma como você fez o inventário e partilha de uma família, para outra família não vai se encaixar. E você tem que ter essa percepção. Então, esse segundo grande erro que eu vejo que é cometido pela advocacia é a ausência de escuta. E, fora isso, até a Nelisa já trouxe um exemplo, né? Que também acontece, e a gente percebe que quando a gente escuta colegas que atuam em diversos estados, né, do Brasil, a gente percebe que vários tabelionatos ainda trabalham com a possibilidade do advogado mandar a documentação e não enviar o requerimento. E isso é uma grande falha da advocacia. E por que eu digo que é da advocacia? Porque cabe a nós, advogadas, advogados, nos apropriarmos da nossa prerrogativa, que é sim apresentar o requerimento de inventário e partilha perante o tabelionato. E nós temos que, se o cartório não atua dessa forma, nós temos que informar ao cartório, ao tabelionato, que vai ser assim, que você vai apresentar o requerimento, porque quem tem contato com os herdeiros, com os clientes, é você, é o advogado, é a advogada. Então, não aceitem que o cartório fale, não, doutora, não, doutor, é só você mandar aqui o requerimento que a gente faz tudo. Isso não é exercer a sua advocacia de forma adequada, pelo contrário, é você terceirizar uma atividade que é sua, e você terceirizando, o cartório, ele com certeza não vai fazer o que os herdeiros desejam, porque quem sabe o que os herdeiros desejam, como deve ser feita a partilha, é você e não o tabelionato. Ana Paula está perguntando aqui, ó, o requerimento de nomeação do inventariante é apresentado no tabelionato de notas também. Ana Paula, na verdade, Ana Paula, a gente pode esclarecer para vocês o seguinte: quando você faz o requerimento de inventário e partilha, a nomeação de inventariante, ela está dentro do requerimento, na verdade, ela vai estar dentro da escritura de inventário e partilha. Quando você, vamos supor, que os herdeiros te procuram e a documentação está toda linda, maravilhosa, eles estão lá, chegam para você com a pastinha toda organizada, te procuram uma semana depois que a pessoa faleceu, você tem um prazo aí de 2 meses para organizar algum eventual documento que está faltando. Esse é o cenário ideal. Aí você já vai fazer o requerimento de inventário e partilha e vai apresentar para o tabelionato de notas.
O tabelião de notas vai lavrar a escritura pública de inventário e partilha, e dentro da escritura pública de inventário e partilha vai ter a nomeação de inventariante, ok? Agora, como eu falei, se você percebe que não vai dar tempo de você fazer o requerimento de inventário e partilha para dentro dos 2 meses que o CPC estabelece, você vai poder fazer a nomeação de inventariante numa escritura pública separada, ok? Perante o tabelionato de notas também competente, e depois você vai fazer uma outra escritura pública de inventário e partilha. Então, você vai ter 2 escrituras públicas que vão referente ao inventário, entendeu, Ana Paula? Quem aí costuma fazer nomeação de... Quem aí já atua com inventário extrajudicial e já fez essas 2 formas? Já fez a nomeação de inventariante num instrumento separado, porque não ia dar tempo de fazer o requerimento de inventário e partilha e lavrar no prazo de 2 meses. Alguém que tá com a gente já atuou dessa forma ou não? Como eu faço, em regra, quando eu percebo que eu vou ter tempo de organizar toda a documentação e vou apresentar o requerimento de inventário e partilha dentro do prazo de 2 meses, sem, obviamente, trazer prejuízo para os herdeiros, eu faço o requerimento de inventário e partilha e já lavro a escritura pública de inventário e partilha com a nomeação de inventariante dentro, ok? Agora, se eu percebo que não vai dar tempo, eu faço requerimento de nomeação de inventariante para lavrar a escritura pública de nomeação de inventariante e, obviamente, preencher o prazo de 2 meses, e aí depois eu faço o requerimento de inventário e partilha já com tudo completo. O que vocês precisam também entender é o seguinte: muitas vezes os herdeiros eles vão te procurar sem, por exemplo, saber quanto de dinheiro tem numa conta bancária. E a nomeação de inventariante vai te proporcionar fazer a busca, porque o inventariante vai ter poderes para tanto. Uma outra situação também que acontece muito na prática os herdeiros não têm dinheiro para pagar o ITCMD e não têm dinheiro para pagar os emolumentos. Você nomeando inventariante, você vai conseguir o quê? O inventariante vai conseguir ter acesso à conta bancária para pagar, para retirar o dinheiro e pagar emolumentos e pagar o ITCMD. Então, são algumas estratégias que você vai utilizar e na imersão prática do inventário extrajudicial, nós já vamos abordar essas estratégias e no curso IEP, nós vamos verticalizar o conhecimento com vocês e vocês, ao finalizar o curso IEP, serão especialistas em inventário extrajudicial, com muita prática de quase 20 anos de advocacia, que eu vou completar o ano que vem. Inclusive, Daniela até já me cobrou uma festa, falou que tem que ter festa o ano que vem. Então, começar aqui a organizar essa festa de 20 anos para a gente celebrar. Então, essa nossa prática do inventário extrajudicial vai ser, assim, despejada para vocês, tanto na imersão, nos dias 8, 9 e 10 de maio, quanto no curso IEP. Vocês não têm ideia de como o curso IEP está sendo planejado, está sendo gravado e, gente, simplesmente, eu e Nelisa, a gente está assim, a gente dorme pensando nisso, acorda pensando nisso, a gente está respirando inventário extrajudicial. Inclusive, amanhã, a gente vai estar o dia todo em estúdio gravando módulos para vocês. Vai ser amanhã fantástico. Nosso dia está assim, com muita energia. A gente está aqui já pensando todo o conteúdo que a gente vai trazer amanhã, gravar os módulos para vocês. E quem está aqui no Espírito Santo sabe que amanhã e depois de amanhã, dia 2 e 3, está rolando o encontro da Jovem Advocacia. E eu e Nelisa vamos estar também nesse encontro da Jovem Advocacia. Então, a semana está, assim, fervendo por aqui.
Aí, ó, Dani tá colocando aí, vamos curtir essa festa, porque 20 anos não são 20 dias, hein, gente? E vocês vão... A gente vai compartilhar tudo com vocês. Todo esse conhecimento, os moldes estão sendo pensados assim, sempre para trazer para vocês a prática, porque a gente entende que o estudo, né, de sucessão, vocês tiveram na faculdade, agora a prática no extrajudicial vocês não tiveram, porque o extrajudicial ele é simplesmente ignorado pelas faculdades e é literalmente aonde a advocacia gera resultado. Como eu falei no início do nosso encontro hoje, quando você está advogando e você está só no Poder Judiciário, a frustração é muito grande, porque você não enxerga resultado. Agora, o extrajudicial, ele é uma advocacia que você consegue entregar para os seus clientes resultados. E esses 3 erros que a gente está tratando hoje é para você não cometer, é para você levar para o seu cliente, além de resultado, também economia e também muita satisfação de você verificar que aquilo ali foi resolvido de forma rápida, que seu cliente não perdeu tempo, porque, gente, hoje a gente sabe que o nosso tempo é escasso, a correria é grande, então o que a gente puder trazer para vocês encurtarem aí o tempo de trabalho, de entregar resultado, é o que a gente vai fazer para vocês. Então, Ana Paula falou que compreendeu que essa era a dúvida. Ótimo, Ana Paula. Então, vamos partir para o último erro, que é o erro mais grave. Mais grave. E aí, esse último erro, gente, eu tenho que confessar para vocês que eu já cometi. E aí, é por isso que eu separei até alguns pontos para tratar para vocês, porque depois que eu cometi esse erro, eu falei assim, por que o erro é mais... Óbvio, o erro é grave. O primeiro erro que eu trouxe para vocês é grave porque você causa prejuízo para o seu cliente, mas o primeiro erro é grave também porque quando você causa prejuízo para o seu cliente, faz o seu cliente pagar multa, porque você perdeu o prazo, isso também prejudica a sua advocacia, porque o que o seu cliente fala para as pessoas vai repercutir no seu trabalho, vai repercutir na sua reputação. Então, o primeiro erro é grave porque você prejudica o outro, prejudica você. O segundo erro de você não escutar o seu cliente é gravíssimo porque você prejudica o seu cliente, você entrega para ele uma partilha que não foi a partilha que ele desejou e você também prejudica a sua advocacia, porque o seu cliente não vai sair satisfeito, não vai te indicar, você prejudica você. Agora, esse terceiro erro, você não vai prejudicar o seu cliente, tá? Mas você vai prejudicar muito, mas muito a sua advocacia. E qual é esse grande erro que eu já cometi? É você não conhecer o caso concreto e já apresentar a proposta de honorários. Esse é o pior erro, porque você não vai causar prejuízo para o seu cliente, mas você vai causar um grande prejuízo para você, para a sua advocacia, para o seu bolso, porque no final você vai entregar o resultado para o seu cliente, porque obviamente você não vai deixar o seu cliente na mão. Quem passou o valor errado dos honorários foi você, então você vai cumprir o seu trabalho, você vai entregar para o seu cliente o resultado, mas você vai pagar para trabalhar. E isso pode causar uma grande desmotivação para você. E aí eu vou trazer para você alguns tópicos. Na verdade, eu separei aqui 4 tópicos que, depois que eu cometi esse erro, eu passei a adotar para não cometer mais esses erros, para não passar o valor dos honorários, o valor do meu trabalho, sem antes conhecer o caso concreto. Quem aí já pagou para trabalhar? Quem aí
Já apresentou proposta de honorários sem conhecer o caso concreto, sem saber os detalhes do caso concreto, e no final você passou, a pessoa aceitou o valor que você passou e você depois teve muito mais trabalho, ou você teve que desenvolver outras atividades que você não imaginava que você teria que desenvolver, porque você não conhecia o caso concreto. Já aconteceu isso aí com vocês? Digam para mim. Agora, se você conhece os detalhes do caso concreto, e aí eu vou apresentar para vocês quatro tópicos que vocês vão poder listar para vocês conhecerem o caso concreto e assim apresentarem uma proposta de honorários condizente com o trabalho de vocês. E aí, se vocês seguirem essa metodologia que eu vou passar para vocês agora, vocês não vão mais cometer esse terceiro erro, vocês não vão mais pagar para trabalhar, vocês vão apresentar uma proposta de honorários condizente com o trabalho a ser desenvolvido. Ok? Então, vamos começar? O primeiro passo que você vai adotar para você conhecer os detalhes do caso concreto é você fazer os seguintes questionamentos. Primeiro questionamento, você vai perguntar quando a pessoa faleceu? Você tem que saber quando a pessoa faleceu. Por que, Vanessa, é tão importante saber quando a pessoa faleceu? Por quê? Você, com a resposta, né, com a certidão de óbito em mãos, você vai poder verificar a urgência na elaboração de um requerimento de inventário e partilha ou de um requerimento de uma nomeação de inventariante. Vamos supor que os herdeiros te procurem quando tiver, vamos supor que está faltando um dia para completar os 2 meses. Vocês têm noção que você vai ter que parar tudo, parar o seu trabalho, parar tudo que você está fazendo, para você requerer a nomeação de inventariante, porque eles procuraram dentro do prazo de 2 meses, mas está faltando um dia. Então, você vai ter que correr para você conseguir fazer a nomeação de inventariante, porque você, obviamente, não vai ter tempo de fazer o requerimento de inventário e partilha, porque um dia são muitos detalhes que precisam ser vistos, você tem que entender os herdeiros, entender como é que vai ser feita a partilha, se a partilha vai ser igualitária, se vai ser desigual. Então, se você tem a certidão de óbito, você sabe quando a pessoa faleceu, você sabe que você tem um prazo de 2 meses para observar, para não causar prejuízo para os herdeiros, você vai verificar a urgência. E aí, com a urgência, você vai trabalhar o quê? Os seus honorários. Se você tiver que parar tudo que você está fazendo, tiver que, de repente, deslocar alguém da sua equipe, do seu escritório, para fazer esse trabalho de forma célere, de forma urgente, isso tudo vai influenciar no valor dos seus honorários. Então, primeira coisa que você vai perguntar é quando a pessoa faleceu. Pega a certidão de óbito, já verifica. E também com a certidão de óbito, você vai lá no site Sensec e já vai fazer a solicitação para verificar se a pessoa deixou testamento, não deixou, porque você vai também precisar dessa informação. Quem está aqui com a gente já acompanha as nossas aulas, já sabe que existe essa necessidade de você obter esse documento, ok? Então, quando a pessoa faleceu, primeiro, falei que eu vou apresentar para vocês 4, hein? Primeiro já foi. Segundo, você vai perguntar o quê? Gente, estou falando muito rápido, estou me empolgando aqui, estou... Se eu estiver falando muito rápido, fala, Vanessa, fala mais devagar que eu dou uma desacelerada, tá bom? E lembrando o seguinte, pessoal, você que está aqui com a gente hoje, falta uma semana para a imersão prática do inventário extrajudicial. Você vai estar conosco nos dias 8, 9 e 10 de maio. Teremos sorteio de livro, teremos outras surpresas que eu e Nelisa estamos preparando, mas para você participar do sorteio, participar dessas outras surpresas, você precisa ir na minha bio e na bio de Nelisa, fazer a sua pré-inscrição, porque as pessoas que não fizerem pré-inscrição não vão estar no sorteio, porque a nossa equipe vai tirar o e-mail para o sorteio de quem
preencher o formulário de pré-inscrição. Então, você preenche o formulário de pré-inscrição, esteja conosco nos dias 8, 9 e 10, porque teremos sorteio de livro e teremos outras surpresas incríveis para vocês, ok? Então, vamos lá. Primeira pergunta, quando a pessoa faleceu? Segunda pergunta que você vai fazer são quantos herdeiros? Você tem que conhecer esse detalhe do caso concreto. São quantos herdeiros? Por quê? Com a resposta de são quantos herdeiros, você vai identificar quais são os documentos pessoais que você vai precisar obter. Como eu falei para vocês, levantamento documental é uma etapa que deve estar na sua proposta de honorários. E se você está lidando com um herdeiro, o levantamento documental vai ser de um jeito. Agora, se você estiver lidando com 15 herdeiros, tem noção que o seu trabalho vai aumentar 1 para 15. Então, você precisa ter essa informação. Quantos herdeiros você está lidando? Tenho certeza que você já fechou contrato de honorários sem saber quantos herdeiros. E assim você pagou para trabalhar. Porque você teve que obter a documentação de todos os herdeiros, você teve que auxiliar todos os herdeiros, você teve que ter contato com todos os herdeiros, até que seja feita a nomeação de inventariante. E isso é peça fundamental. Se você vai lidar com um herdeiro ou com 15, 20, 30 herdeiros, faz toda a diferença. Então, perguntar quando a pessoa faleceu e perguntar são quantos os herdeiros. Terceira pergunta, então passamos em duas, vamos para a terceira e a última. A última, pessoal, é importantíssima, que vocês vão ter, é importantíssima a última etapa, vocês vão entender o motivo, porque vai influenciar em valores, ok? Então, quando a pessoa faleceu, são quantos herdeiros? Terceiro, quais são os bens? Você tem que saber o rol dos bens a inventariar. Por quê? E aí o raciocínio é o mesmo, referente aos herdeiros. Se você está lidando com inventário que a pessoa falecida deixou um bem imóvel, a documentação vai ser muito mais simples do que se você estiver tratando com uma pessoa que faleceu e deixou 5 bens imóveis, que deixou 5 bens imóveis e 3 veículos, se a pessoa deixou fazenda, enfim, são situações que você precisa saber. Você precisa saber. São detalhes do caso concreto que você precisa saber para poder precificar de forma adequada. Porque vai interferir no levantamento documental. E aí, lembrando que, mais uma vez eu repito, e vou repetir para vocês, levantamento documental é inerente à sua atividade. Você precisa incluir na sua proposta de honorários, porque isso vai influenciar no seu requerimento de inventário e partilha. A documentação precisa estar condizente, precisa estar ok. E ainda mais se a gente estiver tratando de um inventário extrajudicial que vai ser feito por meio do e-notariado, porque você vai ter que enviar a documentação toda para o cartório, para o tabelionato de notas, de forma digital, organizada. Então, isso tudo é sua responsabilidade. Então, quando a pessoa faleceu, primeira informação que você precisa saber sobre o caso concreto. Segunda informação, são quantos herdeiros. Terceira informação, são quais são os bens. Quais são os bens. E, além disso, quais são os valores dos bens. Você precisa saber quais são os valores. E aí, Vanessa, por que é tão importante saber quais são os valores? Porque, obviamente, isso vai influenciar no que tange ao valor que você vai estar administrando ali e também vai influenciar na forma como você vai lidar com a situação de pagamento de ITCMD, com o pagamento de emolumentos, tudo isso vai se encaixando. Então, você precisa conhecer esses 3 grandes detalhes do caso concreto. Agora, o quarto detalhe, e aí tem a ver com valores, é a seguinte pergunta que você vai fazer para os herdeiros.
a pessoa falecida deixou dívidas. E aí, por que é tão importante? E aí, eu vou fazer um link até com um direct, que me fizeram uma pergunta hoje no direct. O seguinte, Vanessa, o que vai para a partilha? E aí, você precisa conhecer, e aí a gente vai trabalhar isso bastante no curso IEP, e obviamente a gente vai verticalizar esse conhecimento para você levar para o seu requerimento de inventário e partilha os valores corretos. Você precisa entender que o valor dos débitos, o que é pago pelo espólio, entra no requerimento de inventário e partilha como dívida. E você vai subtrair. Então, você tem aquele valor. Você já perguntou quais são os bens deixados pela pessoa falecida. Já tem essa informação, porque você já fez a pergunta número 3. E aí, quando você vem com o valor das dívidas da pessoa falecida e também as dívidas que o espólio realiza, por exemplo, pagamento de IPTU dos imóveis, pagamento do IPVA dos veículos, isso tudo deve ser incluído no seu requerimento. Então, você vai pegar o valor aqui, o valor bruto, vai diminuir as dívidas e os pagamentos feitos pelo espólio, e aí você vai chegar no valor líquido, e é o valor líquido que vai ser partilhado. E a pergunta que me fizeram no direct foi justamente essa, Vanessa, qual é o valor que a gente vai partilhar? Eu vou considerar os pagamentos feitos pelo espólio no decorrer do inventário extrajudicial? E a resposta é sim. Você vai colocar isso no seu requerimento de inventário e partilha. Então, se a pessoa falecida deixou dívidas, você vai incluir. E os pagamentos também feitos no decorrer do procedimento do inventário, você também vai incluir para que seja partilhado só os bens, só o valor líquido. Então, 4 perguntas que, se você fizer, nunca mais você vai apresentar valor de honorários de forma inadequada. Você nunca mais vai pagar para trabalhar, porque você vai conhecer a urgência, você vai conhecer com quantos herdeiros você vai lidar, referente à documentação, você vai conhecer quais são os bens, quantos bens, você vai também saber no que tange a documentação dos bens, você vai conhecer esse detalhe do caso concreto, e quando você vier para dívidas, você vai entender o valor do inventário e da partilha que você vai estar lidando. Então, depois que você aplicar essa metodologia, que eu já testei na minha advocacia e funcionou, e é por isso que eu trago isso para vocês, você nunca mais vai apresentar uma proposta de honorários de forma inadequada. E aí, quando você for fazer sua proposta de honorários, e isso é um bônus que a gente vai trazer para você, que vai estar conosco no curso IEP, vai ser um bônus para você apresentar uma proposta de honorários de forma estratégica e visualmente adequada, com todas as informações que o seu cliente precisa saber e todo o trabalho que você vai desenvolver para ele entender o valor do seu trabalho. E aí ele vai entender e reconhecer todas as etapas que você vai percorrer, o motivo de você percorrer aquelas etapas, e aí sim você vai justificar o valor dos seus honorários. Pessoal, entendam, apresentar uma proposta de honorários dizendo, o valor para eu realizar a inventário extrajudicial é X. Isso, na sua advocacia, não pode mais existir. Você vai, sim, se você estiver conosco, nós vamos te apresentar justamente a nossa estratégia de formular a proposta de honorários para que você apresente ao seu cliente de forma adequada e feche honorários condizentes com o trabalho da sua advocacia, o trabalho de uma pessoa que é especialista, que vai se tornar especialista em inventário extrajudicial, se estiver no curso IEP conosco. E aí eu digo também, se você está aqui hoje, em pleno feriado, dia 1º de maio, está aqui conosco, aprendendo a não cometer 3 principais erros do inventário extrajudicial, você tem que mostrar para todo mundo, para a sociedade que você vive, que você está buscando conhecimento. Elaine,
Inclusive, Elaine postou aí no final de semana que está estudando e eu curti, mandei direct para ela, falei, Elaine, você está de parabéns, e é isso mesmo, gente. Mostrando para as pessoas que você está se especializando, você vai começar a verificar que as pessoas vão te identificar como aquele advogado, aquela advogada que está à frente dos demais, porque você está buscando conhecimento. E é isso que vai fazer a diferença para a sua advocacia. Elaine já colocou, só esperando acabar aqui para postar. Elaine, isso mesmo, continue desse jeito, continue agindo assim. E quem ainda não começou, pode postar a foto da gente com careta, sem careta, não importa, você vai mostrar para a sua sociedade que você está buscando conhecimento, se especializando, e é isso que vai fazer o diferencial. Então, na semana que vem, como eu falei, dias 8, 9 e 10, estaremos aqui, ó, eu e Nelisa, juntas com você, para a gente fazer a nossa imersão prática no inventário extrajudicial. Teremos sorteio de livro, teremos outras surpresas. Você precisa estar conosco, mas você precisa preencher o formulário de pré-inscrição para você participar desse sorteio e dessas outras surpresas que a gente preparou para vocês. Agora, que tal a gente terminar a nossa aula, a nossa live, com a música que a gente começou, que essa música representa muito o meu sentimento com vocês estarem aqui comigo. Então, eu quero agradecer por mais uma vez vocês estarem conosco aqui. Segunda-feira, 19 horas e 37 minutos, é o nosso momento. Semana que vem estaremos juntas na imersão. Então, muito, 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 sabe o quê? Ó, amor para vocês. Essa semana que está começando animadíssima. Uhul! Vamos fazer tudo com amor, trabalho com amor, advocacia com amor, que tudo vai se encaixar. Agora, vamos lá, galera. It is love. Uhul! All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Até semana que vem, dia 8, esperamos vocês.